E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e finalmente saiu o primeiro teaser de The Batman, o filme dirigido pelo Matt Reeves com o Pattinson no papel do Bruce Wayne. Então, enfim, vamos analisar o teaser, comparar com alguns quadrinhos e ver o que tá pegando aí nesse filme. Mas tá bem legal, viu? Posso adiantar aqui desde já. Então, o teaser já começa logo de cara com um crime sendo cometido por um mascarado, que tudo indica que é o próprio Charada em pessoa, um vilão já bem conhecido da galeria do Batman. O Charada já foi confirmado como um dos vilões desse novo filme do Batman, sendo interpretado pelo Paul Dano. Então existem grandes chances de ser ele mesmo aí nessa cena inicial. Olha só como esse tal mascarado tá usando óculos e uma roupa verde, que são detalhes do visual do Edward Nygma nos quadrinhos. E quando a polícia começa a investigar a cena do crime depois do assassinato acontecer, a gente vê que várias mensagens foram deixadas nesse local, que são os tipos de enigma que o Charada é bem conhecido por fazer. Afinal, o nome do cara é Charada, não tem como ser mais claro do que isso. Mas o ponto mais importante dessas charadas do Charada é que elas são direcionadas para o próprio Batman, de forma que elas dão dicas sobre alguns dos conflitos mais importantes desse novo filme. Nas mensagens deixadas pelo Charada, ele fala insistentemente sobre mentiras. Ele tá meio obcecado com esse negócio de mentira. E nos jornais presos na parede, a gente vê que o cara assassinado era um político bem influente em Gotham. E essa relação entre o Charada, o Batman, as tais mentiras e o político assassinado mostra como a história desse filme vai envolver toda uma rede de corrupção infiltrada em Gotham. Uma outra cena do trailer que reforça ainda mais essa ideia da rede de corrupção é o trecho onde a gente pode ouvir o Charada falando o seguinte: "Se você é a justiça, por favor, não minta. Qual que é o preço para você fazer vista grossa?" A gente não sabe exatamente o que ele tá querendo dizer com isso e nem pra quem ele tá falando essas coisas. Mas como ele tá falando "se você é a justiça", existem grandes chances dele tá falando com o Batman, né, que é um vigilante. Então se esse foi o caso e o Charada estiver falando isso pro Bruce Wayne, eu interpreto que ele tá querendo dizer que o Batman combate o crime nas ruas de Gotham, enfrentando os bandidinhos ali de rua e tudo mais, mas acusando ele de fazer vista grossa pra corrupção mais profunda da cidade, que é quem controla Gotham por trás dos panos. É onde fica a corrupção mais complexa, dos poderosos. É tipo o Brasil, a gente sabe como é, né? Essa corrupção parece estar tão enraizada em Gotham que ela já tomou conta até de algumas partes da própria polícia da cidade. Porque no início do trailer, o Batman parece ser aceito pela polícia, pelo menos para poder andar ao lado deles sem ser caçado como um vigilante fora da lei. Mas em outras cenas, a gente vê ele brigando no meio de vários policiais e depois até fugindo dos tiros deles, o que indica que o Batman pode acabar enfrentando uma parte da própria polícia na cruzada justiceira dele. O Matt Reeves, o diretor desse filme do Batman, até já comentou em algumas entrevistas essa ideia de explorar um esquema de corrupção infiltrado em Gotham, de tão importante que é essa ideia para esse novo filme. It opens up a whole new world of corruption that went much farther. Pelo que a gente pode ver desse cenário estabelecido aí no teaser, eu acho que o filme vai acabar valorizando bastante o lado investigativo do Batman. Por exemplo, o trailer começa com um assassinato misterioso, que parece se passar no início do filme. Da mesma forma como acontece em filmes de romances policiais clássicos, onde a abertura da história é um crime misterioso, sem solução, que precisa ser investigado por algum detetive. Depois a gente vê o Charada enviando enigmas pro Batman solucionar, que vão desde cartas com códigos até homens vivos presos em armadilhas explosivas. Então o filme parece realmente ser bem pautado nas investigações do Batman como um detetive, com ele perseguindo as pistas de um serial killer para tentar desvendar os planos dele. E falando nessas investigações do Batman, deixa eu comentar um easter egg aí que pode ter aparecido nesse teaser, que é bem interessante para quem curte os quadrinhos do Batman, principalmente esses aqui. Tá vendo que tem uma coruja aqui na capa da HQ? Então, as corujas são bem importantes para uma certa história do Batman. E olha onde que elas aparecem aí no teaser. Naquela carta que o Batman recebe do Charada, dá pra ver que na capa dela, bem antes dela ser aberta, tem uma corujinha ali. Isso pode ser só uma coruja aleatória de um cartão de Halloween normal, mas ela também pode ser uma coruja da corte
das Corujas, que é um arco de histórias do Batman bem marcante para uma certa fase do personagem e que se encaixa com a proposta desse novo filme aí. Vou explicar por quê. A gente já viu que o próprio Matt Reeves falou que esse filme vai envolver a corrupção enraizada em Gotham e a Corte das Corujas. Resumindo muito, era basicamente uma sociedade secreta que controlava os rumos do alto poder da cidade de Gotham de uma forma imperceptível até para o próprio Bruce Wayne. E ele começa a investigar as evidências sobre essa Corte das Corujas e, enfim, acaba encontrando um labirinto sobre eles e ficando quase maluco lá dentro de tão absurdo que era o poder dessa sociedade infiltrada em Gotham, que está presente lá desde muitos anos no passado. Então, enfim, a Corte das Corujas era meio que uma sociedade corrupta secreta, e esse novo filme do Batman envolve a corrupção infiltrada na cidade. Pode ser que os dois tenham relação? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas enfim, tô marcando aí esse possível easter egg aí do trailer. Lembrando que tem recomendações de alguns quadrinhos do Batman na descrição do vídeo. Beleza? Uma outra parte do trailer que pode significar muita coisa pro Bruce Wayne nesse combate à corrupção dele acontece lá no finalzinho do teaser, quando o Charada indica que conhece algum segredo sobre a história do Bruce que a gente ainda não sabe. E aí, por causa disso, eu fiquei me perguntando, será que o Bruce vai ter alguma relação com essa corrupção que domina a cidade de Gotham, com essas mentiras que o Charada fica insistindo em comentar o tempo todo? Se isso acontecer, eu acho que as causas disso podem ser a própria família Wayne, porque ela é muito rica e sempre foi muito influente, né? Tem muitas conexões ali com a história da cidade de Gotham. Ou quem sabe essa relação existe por causa das próprias ações do Bruce como Batman. O Batman, de fato, procura fazer justiça, mas as ações dele como vigilante, quando ele vira um maluco do caralho, bota uma capa e se veste de morcego, também tem consequências negativas, de coisas que saem do controle dele. Até por isso que o Bruce Wayne carrega vários conflitos, sente muita culpa e fica até meio perturbado da cabeça, né? Essa questão dos conflitos internos do Batman parece ser tão importante para esse novo filme do Batman que o Matt Reeves até citou uma HQ que aborda bastante esse assunto, que foi a Batman Ego, do Darren Cook. Nessa história, o Batman começa a perseguir um capanga do Coringa. Só que o cara se mata na frente do Bruce, porque ele meio que não aguenta o medo de falhar com o Coringa. E esse trauma é tão pesado pro Bruce, não é à toa, né, que ele desiste de ser o Batman. Porque ele acha que não tem mais como salvar a cidade de Gotham. Só que esse dilema aí faz o Batman ter um puta de um surto, onde a mentalidade do Bruce Wayne enfrenta a do Batman, como se fossem duas metades separadas de uma mesma mente. O Bruce é um cara que tem vontade de fazer justiça e lutar pelo bem, mas a identidade do Batman, o espectro vingativo dele, quer matar os criminosos para exterminar todo tipo de mal da face da Terra, o que contraria os princípios do Batman e por isso eles entram num duelo de egos, como diz o título. Essa história é realmente bem excêntrica, ela envolve os delírios do Batman, com conflitos mais surrealistas e tal. Mas ela é bem legal, e eu acho interessante ver como esses conflitos psicológicos mais complexos do Bruce acabaram influenciando o Matt Reeves na construção do Batman dele. E eu acho que o Pattinson é ótimo pra esse tipo de papel aí, porque a real é que ele sabe interpretar maluquice muito bem. E eu aproveito pra dizer que se você só conhece o Pattinson lá dos filmes do Crepúsculo, cara, vira essa página aí e vai conhecer as outras coisas que ele fez, porque ele é um cara muito mais versátil do que só uma única franquia. Se você quer ver um filme bom do Pattinson, recomendo que você veja O Farol. Foi um filme que saiu no ano passado, foi bem premiado aí na crítica e tudo mais. Ele é um filme que tem um terror psicológico assim tão perturbador que chega a ser incômodo em algumas horas. Então é fato que o cara consegue ser bem intenso quando ele quer. E se esse Bruce Wayne novo tiver conflitos pesados, ele tem tudo pra conseguir entregar isso. Agora vamos comentar os outros personagens do cânone do Batman que também aparecem aí nesse teaser, começando pela Mulher Gato, que é interpretada pela Zoe Kravitz. Logo de cara, digo que acho ela uma ótima atriz. Ela fez uma série chamada Big Little Lies, que eu achei bem maneira. Ela interpretou uma personagem que tinha uns dramas bem profundos, que envolviam
conflitos com os pais, morte, crime, coisas bem pesadas mesmo, e ela entregou uma personagem com um drama convincente. Então, enfim, curto a bagagem dela como atriz. E como Selina Kyle, nesse novo filme, como a Mulher Gato, eu achei legal o lance dela usar uma roupa meio improvisada, juntando jaqueta com luva, uma máscara feita, porque isso mostra como ela ainda é uma ladra em construção. Essa fase intermediária da vida dela de heroína é bem legal para essa história, porque ela vai ter um paralelo com a jornada do Bruce Wayne. Porque o Batman desse novo filme tá no 2º ano da carreira dele. Então os dois personagens vão acabar trocando figurinhas como vigilantes aprendizes. Esse contexto aí do The Batman é muito interessante porque ele se encaixa muito bem com essa HQ aqui, Batman Ano 1, do Frank Miller com o Dave Mazzucchelli, que é uma HQ super clássica que mostra o primeiro ano da vida do Batman como vigilante. Nessa história, o Batman tá começando a combater a corrupção de Gotham, na política e nas ruas, e em paralelo, a Selina Kyle também tá começando a agir como Mulher Gato. Então a gente tem pontos bem semelhantes entre essa HQ e o filme a respeito desse início de carreira dos personagens como vigilantes. E é totalmente possível que role uma influência mesmo, porque o Matt Reeves já disse em entrevistas que Ano 1 é de fato uma das HQs preferidas dele do Batman. Frank Miller é Frank Miller, né? Se você não conhece, tem um vídeo aqui no canal falando sobre um pouco da relação do Batman com o Frank Miller, que eu vou marcar aqui em cima e na descrição. É um vídeo bacana pra quem curte Batman. E acontece que um outro personagem que vai ser bem marcante aí nesse filme é o Pinguim, que tá sendo interpretado de uma forma irreconhecível pelo Colin Farrell. A maquiagem dele tá tão incrível que eu não reconheci o Colin Farrell na primeira vez que eu vi a cena dele, então curti muito a caracterização dele como o Pinguim. E eu deixei o melhor pro final, porque agora a gente vai falar da melhor cena do trailer. A cena do Pattinson merendando o maluco na porrada é muito maneira por si só, porque a coreografia da luta é bem impactante. Mas essa cena tem alguns detalhes que mostram como o estilo da ação desse filme pode ser muito maneiro para um Batman, olha só. Repara que a cena, pelo menos no trailer, não tem trilha, para que a gente só escute aquele barulho seco do murro causando impacto. Outro ponto muito sagaz é que o ângulo da cena filma as costas do bandido que apanha, para que o lugar do impacto dos socos seja disfarçado pelo ponto de vista da câmera. E assim a cena não precise de cortes, o que faz ela ser uma sequência de golpes muito mais realista. Mas o ponto que eu achei o mais importante da cena é o fato do Bruce começar lutando com um estilo marcial bem certinho, encaixando um golpe diferente com o outro, mas a partir de um certo ponto ele fica puto e só começa a moer o cara com um murro atrás do outro. E apesar dessa troca entre artes marciais e brutalidade ser muito maneira de se ver num Batman, pode ser que esse descontrole dele com o uso da violência também seja um dos questionamentos do Bruce Wayne ao longo do filme. Porque com certeza ele chegou muito, muito perto de matar esse cara que ele tá espancando aí no chão. Dá pra ver que o negócio foi bem feio só pelo molequinho da gangue que aparece chorando no outro take. Dá pra ver que não foi pouca coisa. Então esses foram meus comentários sobre o primeiro teaser de The Batman. Eu confesso que meu hype já foi a 1000 já. Acho que o Matt Reeves realmente gosta do personagem, conhece histórias dos quadrinhos, desde as mais famosas até algumas menores, realmente que preenchem várias seções diferentes do espectro do que o Batman pode ser. E esse filme já se tornou o que eu mais espero da DC dos próximos anos, né? Eu gosto bastante do Batman, acho que ele tá tomando uma direção bem legal aí, mas digam o que vocês acharam desse teaser e o que vocês esperam de The Batman. Lembrando que tem recomendações de alguns quadrinhos do Batman na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui também. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Se você usa Instagram, quiser me seguir por lá, o link também tá aqui na descrição. Beleza? Então fico por aqui, valeu, show! E um abraço.